Bem, gente, muita paz, muita luz. Eu vou explicar para vocês aqui algumas coisas. Vamos falar um pouco sobre teologia, teosofia, algumas coisas que a gente precisa esclarecer. Principalmente você que está aí acompanhando o curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda. É muito importante esclarecer alguns conceitos. Aqui ninguém está tentando impor nenhuma verdade, nem impor nenhuma condição, nem obrigar ninguém a acreditar em nada. A teologia, veja bem, teologia ela é uma palavra que vem da Grécia, ela já era usada pelos pré-socráticos, principalmente Tales de Mileto já usava. Depois o Platão passou a utilizar como uma forma assim de tentar compreender os porquês as razões que levavam as pessoas a buscar os deuses, até porque vamos chamar assim, as religiões, ou a religiosidade grega, ela era de uma natureza inegavelmente politeísta. Nesse caso, nós já podemos entender desde das origens gregas que o estudo da teologia não tem por objetivo estudar Deus em si, ou os deuses, até porque se formos observar do ponto de vista tridimensional, eles são impalpáveis, eles são intocáveis. Os deuses, ou Deus, para quem acredita num Deus único, estão somente em um Deus, seja uma pessoa monoteísta, politeísta, pluriteísta, ninguém até hoje conseguiu dizer, ou dizer, pode até dizer, peguei nas mãos de Deus, né? É uma coisa assim impalpável. Então, cairia no campo da abstração, então não tem como estudar Deus, né? Então, o que é que se estuda na teologia? Qual a ideia de se estudar teologia, ou qual o sentido da teologia estudar o sagrado, digamos assim? Estuda-se, então, a relação entre as pessoas e a divindade. Então, teologia seria, digamos assim, o logos, o estudo da relação entre a sociedade e o sagrado. E aí, para isso, o teólogo, digamos assim, precisa entender de outros assuntos associados, como sociologia, antropologia, filosofia, história, uma série de estudos relacionados àquele meio que ele está estudando. Se ele está estudando uma teologia mais voltada ao judaísmo, ele tem que entender a história desse povo e a relação desse povo com o sagrado ao longo da história e da relação desse povo com outros povos. E como o sagrado para eles ficou depois da relação com aquele povo. Porque vamos supor que você acredite no Deus da árvore, por exemplo. Você acredita que tem uma árvore sagrada no seu país e que todo mundo tem que peregrinar até aquela árvore, e lá todo mundo vai receber bênçãos em torno daquela árvore. E de repente o seu país é invadido por outro país, eles preservam a árvore e tudo, mas daí 20 anos seu país é liberto, e eles vêm com outra crença, mas também, de certa forma, até permitem que você tenha a sua, ou não. Quando passar essa relação, ou seu povo vai para outro país e lá tem contato com outras culturas, e 20 anos depois vai embora, ou até menos, não adianta dizer a nossa relação com o nosso Deus é a mesma, que não é não. Não é não. Ah, mas nós não nos misturamos com as crenças deles. Nós preservamos a nossa tradição, a nossa cultura. Então, significa que vocês ficaram mais radicais. Significa que vocês ficaram até mais convictos daquilo que acreditavam antes do contato com aquele povo. Então, igual não ficou. Seja para o bem, ou seja para algo não muito bom, seja para o alto, ou seja para baixo, né, para o lado ou para o outro, mudou. E o teólogo tem que estar atento a isso. Não é a divindade em si, tamanha a abstração da divindade, mas a essas relações. Então, quando se estuda, por exemplo, você está no curso de sacerdócio, estudando acerca do sagrado, não deixa de ser um curso de teologia daquela denominação, daquele segmento. O nome do curso pode até não estar escrito teologia,
por uma série de questões aí que cada professor vai explicar o porquê usar determinados termos para o curso dele, né? Para evitar algum tipo de injustiça por parte daqueles que se sentem donos de certas palavras. Tem gente que sai registrando por aí certas coisas depois. Então, alguns cursos podem não ter esse nome, teologia disso, teologia daquilo, mas E é importante você ter essa noção do Theos. Tá? Tales de Mileto, interessante que Tales de Mileto, ele, em alguns momentos, interessante que o Tales de Mileto, um pré-socrático, ele, na relação dele com a divindade, ele tinha um fascínio muito grande pelo elemento água. Então ele dizia que tudo começava com a água e para a água voltava. E que a base de tudo era a água. Então, por conta disso, né, alguns grupos da antiguidade passaram a valorizar mais a água como um elemento mais divinal. Passaram a dar uma atenção maior para a água. Isso foi bom até para a saúde, até porque eles não acreditavam muito no lado espiritual da água, mas o uso da água passou a ser incentivado de certa forma, inclusive a questão da hidratação. Então, de qualquer forma, se as pessoas, vamos supor, que estivessem ingerindo água por um motivo sagrado ou não, o benefício seria o mesmo, biologicamente falando. Quem diga que o batismo nas águas ele foi demasiadamente incentivado dentro do povo, dentro da cultura judaica, por conta da influência grega. Há quem diga isso, há teólogos que seguem essa linha. Eu tive um professor no curso de teologia que ele explicava muito o fundamento das coisas pela lógica grega da historicidade. É bem interessante. Independente de concordar com tudo que ele dizia ou não, mas a análise, o viés que ele tomava era bastante interessante. Outra questão também que a gente precisa trazer à baila: teosofia. Teosofia, ela também é um termo que, se você for pegar Deus, Sofia, sabedoria, teosofia seria a sabedoria divina. Então, nós podemos seguir aí nesse entendimento acerca da sabedoria divina. A sabedoria divina, em que sentido? De que divindade? A divindade interior. Aí você buscar o conhecimento acerca da divindade dentro de você, porque você é um templo em que habita um Deus que está em todo mundo. E esse Deus não está um pedaço dele em você, ele está todo em você, mas também está todo no outro, porque ele é onipresente. E a onipresença de Deus faz com que ele seja onisciente, e essa onisciência o torna onipotente. E a compreensão disso tudo se dá pela interiorização. Então a teosofia ela é um conjunto de conhecimento, uma miscelânea de conhecimentos de diversas áreas que ajuda, auxilia na compreensão do sagrado. Alguns falam que Helena Blavatsky, aquela ucraniana, falecida em 1891, ela acabou, acho que, falecendo em Londres. Dizem que ela fundou o termo teosofia. O termo teosofia também já era usado pelos pré-socráticos na Grécia. Tá? Dizem que nesse mundo nada se cria, tudo se copia, né? Então, a Blavatsky, o que falam? Que ela fundou uma religião. Que tenha fundado uma religião chamada teosofia, que tenha fundado, isso não é problema nosso. Na medida em que ela fez um bom trabalho, a equipe dela fez um bom trabalho e levou as pessoas a essa compreensão do sagrado em si, isso é fantástico. Isso é fantástico. Alguns podem dizer, mas os budistas também fazem isso, os hinduístas também fazem isso, as religiões, núcleos de espiritualidade, os segmentos de espiritualidade que não se definem como religião também fazem isso. Que bom, gente, que fazem. Ninguém está aqui para fazer julgamento nem estudo de religião comparada. Nós estamos aqui fazendo aí uma epistemologia do que é uma coisa e do que é outra, para que você tenha uma noção maior e não fique aí perdendo tempo buscando conceitos desnecessários, só enchendo a cabeça de informações que não vai usar para nada.
Então a teosofia, ela permite com que você, através de diversos conhecimentos, chegue ao seu Deus interior. E isso é libertador, porque na medida que você entende que há um Deus dentro de você, esse Deus está em todos os seres e coisas, e se você entender a dimensão disso, e que isso não tem fim em nível de consciência, você se tornará um ser humano muito melhor para você e para o próximo. Pode crer. Também o termo seita, tá? O termo seita ele tem que ser usado com muito cuidado, porque assim, o que é uma seita? Todo segmento religioso que tem por objetivo multiplicar seguidores tem um método sistemático de formação de séquitos, é seita, tá bom? Agora, todo segmento que não tem por objetivo a formação de seguidores, ela é um estudo assim, como é que eu posso dizer? Ou seja, você entra, você mesmo forma os seus, você mesmo adquire ali os seus, busca os seus conceitos, pode até aprender com algum mais velho, mas você cria o seu caminho dentro daquele segmento. Não tem ali bem um sistema hierárquico, sacerdotal, iniciático, não tem o objetivo de como é que eu posso dizer? Não tem o objetivo de tornar os adeptos multiplicadores, não é seita. Na medida que os adeptos de uma religião se tornam multiplicadores daquela religião, aumentando o seu número de seguidores, ou seja, eles são treinados para praticar proselitismo, é seita. Ah, mas é seita. Um blá blá blá, né? É seita, tá? É seita. Então, vamos parar com esse negócio, porque antigamente, eu me lembro, tinha até familiar meu. Uma vez eu estava na casa de uns familiares lá em Pernambuco, usando década de 90. Ah, faz tempo, hein? Eu lembro que eu estava tomando café da manhã na casa desses familiares, num sítio. Eles eram bem católicos, muito, muito, muito católicos. E uma das primas, ela, não me desrespeitando, eu acredito que foi a formação religiosa que ela recebeu, ela falou assim: a seita que você segue, eu já professava Umbanda, que lá eles achavam que era a mesma coisa que catimbó. Eles, né? Não todo mundo pensava assim. A seita que você segue é reconhecida pelo Papa? Foi essa a pergunta lá, logo de lascar, não era nem 7 da manhã, que lá todo mundo levantava muito cedo, inclusive eu também sempre gostei de levantar antes das 5 da manhã. Estávamos lá fazendo nossa refeição matinal, às 5h20 da manhã mais ou menos, já recebi essa na lata. A sua seita é reconhecida pelo Papa? Minha seita, a seita que você segue, algo assim. Tomar cuidado com esses termos aí, seita não. No sentido assim, seita no sentido de que eles quiseram falar. É bem claro o que aconteceu ali naquele café da manhã. Para determinadas religiões grandes e que se dizem de cunho cristão, ainda que seja, que seja. Só aquela religião é verdadeira. Existe uma determinada religião no planeta que alguns seguidores ainda saem professando que a religião deles é a única certa e a única verdadeira porque foi criada pelo próprio Cristo. Quando disse: Pedro, em cima desta pedra edificarás a minha igreja. Usando esse raciocínio, que há controvérsias acerca dessa fala entre Jesus e Pedro, tá? Muitos teólogos discordam dessa fala. Em cima dessa fala, há um grupo dentro de uma determinada religião que sai pregando que é a única religião verdadeira deixada pelo próprio Cristo. Sabemos que a coisa não foi bem assim, Cristo não fundou religião nenhuma, inclusive, para deixar isso bem claro, ele saiu da religião que ele pertencia na época, que era o judaísmo. Saiu, abandonou, não tenho religião. Cristo não fundou nenhuma religião. Como Siddhartha Gautama também não fundou nenhuma. Então Cristo não deixou religião nenhuma edificada na terra em cima de pedra, nem de tábua, nem de prego, nem de nada.
Nenhuma. Só que essas pessoas, por acreditarem que eles pertencem à religião deixada pelo próprio Cristo, o resto é tudo seita. E para continuar existindo, ou ter uma nuancezinha, como diz lá no Nordeste, uma braiazinha de divinidade, precisava ter a bênção do Papa. Dizia a banda Pato Fu, o Papa é pop. Eu nem sei se hoje em dia ela é tão pop assim, né? Ou se realmente já foi. Essa ideia do Papa é pop veio depois daquele atentado que o Dom João Paulo II sofreu, lá de um camarada que tentou assassiná-lo, uma coisa assim. Mas enfim, a gente sabe que todos os sacerdotes, todas as religiões merecem o nosso respeito, inclusive tem o meu respeito, né? Quero declarar aqui o meu respeito, o meu carinho por todas as religiões, e fico muito triste quando eu vejo alguém falando mal da religião da outra pessoa, atacando a religião da outra pessoa, porque essa pessoa, seja um sacerdote ou não, só está provando que não entendeu nada sobre Deus. Só está comprovando que não entendeu nada sobre a grande sabedoria cósmica universal, que a todos conecta, assim como o amor divino. Eu desejo os meus pêsames para essas pessoas que se dizem religiosas, que saem atacando as religiões dos outros e tentando induzir as pessoas a ver o mundo com as lentes falhas de seus visores insuficientes. Acho que esse tipo de gente tem muito pouco a ensinar e muito a aprender. Aliás, a única coisa que eles têm a ensinar é em como não sermos como eles. Eles praticamente estão dizendo assim: olha, não seja como eu, tá? Não sejam como eu. Nesse sentido, ó, estão ensinando uma grande lição. Agora, para dizer que estão deixando alguma coisa boa, algum legado, alguma coisa, você que não sabe respeitar as religiões dos outros, ó, você tá nota 0 aí. Então, na verdade, a ideia de seita que foi colocada naquele café da manhã era uma ideia de seita bem distorcida, tá? A ideia de seita que eles tentaram passar foi que religião é uma só e seita são os segmentos religiosos autorizados pelo Papa, tá? Foi essa a ideia, foi essa o intimão que me deram logo cedo lá. Eu, educadamente, vocês devem estar curiosos para saber, você respondeu o quê? A minha resposta foi a seguinte: falei, olha, prima, o seu conceito de seita pode estar equivocado. Aí eu expliquei o que disse aqui para vocês. Seita é um segmento, seita é qualquer segmento que tem por objetivo fazer dos seus adeptos prosélitos, trazendo e angariando novos adeptos para aquele segmento. Isso é seita. Independente de qualquer coisa, é seita. Tá? Não existe esse negócio, existe uma religião única, verdadeira, deixada pelo próprio Cristo, e as outras, se autorizadas, são seitas. Né? E isso é desinformação, tá? Para não precisar dizer preconceito. Acho pouco provável que a minha explicação tenha convencido aquela familiar. Acredito que ainda esteja pensando assim, né? Porque está viva ainda, né? Beirando caminhando para os 80 anos de idade já. Está viva, espero que viva aí, né? Quantos anos Deus permitir, muitos anos. Estamos aqui em 2025 hoje. Então espero que vivam longos anos, felizes e com saúde, mas acredito que a minha explicação não alterou os conceitos equivocadíssimos da mesma, não. E assim como aquela pessoa, existem milhares de pessoas que ainda pensam assim. Espero que você, de agora em diante, reflexione melhor a respeito dessa concepção. Você que é um bandista, por exemplo, eu frequento uma seita ou uma religião? Você frequenta uma religião, tá? O que vai definir se é seita ou não é se a casa que você frequenta forma seguidores e faz dos seus seguidores multiplicadores daquela doutrina religiosa. Então, é uma religião com característica sectária, o que não torna ela melhor nem pior que as outras, nem melhor nem pior. Qualquer segmento religioso que forme e prolifere o número de adeptos sem problema nenhum, sem se diminuir perante as outras, é seita.
está sendo sectarista. Né? Não é difícil de entender. Só que tem que libertar essa ideia de que o termo seita é um termo inferior. Né? Porque aí, lógico, ninguém vai querer ser seita. Não, porque a minha não é seita, a minha é religião. Gente, todas são religiões. Mas se formar seguidores é seita. Simples assim. Agora, se a casa que você trabalha não tem essa preocupação em formar seguidores, é um grupo ali único, que fechado e que não tem o objetivo de divulgar, nem de levar adiante, nem de formar, nem de iniciar novos seguidores, não é seita. Isso também não faz dela melhor nem pior do que nenhuma outra. Apenas é uma característica. Vocês são, o seu grupo é multiplicador? Não, não é multiplicador. Então vocês não são sectaristas. A ideia de vocês não é formar novos seguidores. Ponto final. Não, meu grupo lá eles formam, inicia pessoas, forma, dá curso, capacita, treina novos membros. Então, é uma religião com característica de seita, de formação. É um núcleo formador, escolar, multiplicador. É isso. Não torna sua casa, o seu segmento religioso melhor nem pior. É uma característica. Simples assim. Assim eu espero ter esclarecido. A ideia aqui não é esgotar o assunto. Estamos abertos ao diálogo. Não quero impor as verdades para ninguém. E estamos aí para crescermos juntos. Tá? Eu sou Hernani de Oxóssi. Desejo muita paz, muita luz. Entre em contato com a gente. DDD 11, telefone 96551-9412. Sugira temas. Traga para nós seu ponto de vista e vamos caminhar juntos rumo àquilo que nunca pode ser deixado de lado, que é a nossa evolução. E aprenda uma coisa: quanto mais você aprender, menos você saberá, porque você vai ver que não sabe nada, assim como eu não sei nada. A única coisa que sei é que nada sei, como já dizia Sócrates. Louvado e bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. São José e Maria Santíssima. Amém. Na unidade do Espírito Santo, que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz. São José e Maria Santíssima lhe abençoe. A você e a sua família. Acompanhando o nosso trabalho e fazendo aí o nosso curso de sacerdócio e teosofia de Umbanda.